louvando o hino da harpa. E em seguida, o nosso irmão pastor Ivanildo fazendo a leitura oficial. Amém? Amém. Meu Deus, meu Pai, nesta manhã abençoada, Senhor, já queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos vivos, com saúde, de pé, Senhor. E se estamos aqui é porque a tua graça tem nos sustentado, Pai. Senhor, abençoe todos os nossos irmãos que irão participar dessa oportunidade, dessa rica, Senhor, amanhã de aprendizado da tua palavra nessa escola bíblica dominical. Abençoe o pregador que vai trazer esse ensinamento, abençoe todos os meus entes queridos, abençoe todos que vão participar e aqueles que não puderem participar, que o Senhor venha abençoar do mesmo jeito. Eu já agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, obrigado, irmã Rosélia, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Missionária linda, louvando o hino da harpa, amém? Amém. Glórias a Deus. A missionária Olinda deve ter apertado e acabou saindo. Pronto, retornou. Vamos lá. Missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Vamos louvar o hino 380 da harpa. Amém. Agora estamos ouvindo, amém. Aleluia. Debaixo de uma formosa mareira, estando já Bezeba na escuridão, aí escutar entre as roseiras, se vê a Abraão. Coração de Deus estar aflito, porque os vamos sem murmuração, e por amor pergunta ao Senhor bendito, o meu amor. O Jeová potente, eu, o teu Isaque, embora fique com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeste o Abraão se torna forte. E na teme do céu para Moriá. Monte do supremo sacrifício, vida entrou em Abraão. Irei perder a minha vida, benefício, e triste começou sob perdão. Pois dá um coração a esperança no seu outono, sacrifício, uma flor, assim for o
Cordeiro amado, em obediência ao mandado do Senhor, já que com a lei está na frente, ou quanto Abraão, mas eis que volta para seu pai e lhe dirige esta interrogação. Estou vendo que prosseguimos, mas o cordeiro do ocaso onde está? Força de Abraão na Bíblia tem, filho Deus para si cordeiro proverá. Deus mandar estar nele amor, e ao seu filho que já deve amarrar, tomando nós seus braços sobre o altar do amor. Abraão foi para imolar, o anjo do Senhor bradou-lhe lá do céu, a tua mão, oh, não irá, por qual eu agora sei a Deus. Aos olhos de repente, vê um cordeiro que no mato preso está, e eu tomando oferece alegremente, a monte do Senhor se moverá. A voz do anjo é ouvida novamente, diz o Senhor, que fizesse essa ação, devera eu abençoar tua semente, e nela as nações benditas se farão. Aleluia, Jesus. Esse verdadeiro sacrifício, né, que Abraão deu seu filho, foi provado pela fé. Deus se agradou. Aleluia. Glória a Deus. Oferecemos com firmeza no monte onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza, os venceremos sobre o canto angelical. E o nosso Deus jurou fidelidade, tanto santo se encher do valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para onde do Senhor. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. O irmão pastor Ivanildo, né, que faça a leitura oficial desta manhã, amém? Em nome de Jesus. Ai, ai. Amém. Saúde, amada igreja, paz do Senhor. Amém. Amém. Lição de número 11, 13 de dezembro de 2020, que tem por título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Texto áureo. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó, capítulo 36, versículo de número 15. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 32 de Jó, versículos 1, 2, 3 e 4, capítulo 33, versículo 1 ao 4,
e capítulo 34, do 1 ao 6. E, por fim, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo de número 5. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Então aqueles homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baroquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meio direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Capítulo 36, de 1 ao 5. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, os caminhos, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, lemos a Tua palavra neste momento, Senhor Jesus, a qual iremos aprender. Que o Senhor venha nos instruir a cada dia, meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa cada aluno presente, meu Deus, que está, meu Pai, aguardando, Pai, uma palavra que o Senhor possa falar diretamente aos vossos corações e que venhamos nessa manhã, meu Deus, aprender mais e mais de Ti, porque o Senhor tem a cada dia uma palavra para as nossas vidas. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Lição hoje é o pastor, não é isso? Fez pergunta para mim, Léo? Sim, é o senhor hoje, né? A aula? Não, hoje é Ivanildo, não? Ah, o pastor Ivanildo mesmo. Eu não sei, eu acho que é, Olhei. porque eu estou no... A vez passada foi... Eu olhei. Não? Pai do Senhor, Léo. É o pastor Hoje é o pastor Ivanildo. Ah, perdão, pastor Ivanildo, é o senhor mesmo, é porque eu estou confundindo, eu olhei a data errada aqui, me desculpe. Por isso que eu perguntei para confirmar. Então, o pastor Ivanildo, já, oremos por ele então, novamente, amém? Pastor, o presbítero Euler, orando pelo pastor Ivanildo, então, que vai ministrar a aula. Tudo bem. Amado Deus, Senhor nosso, Pai, nesta hora, Senhor, apresentamos o teu servo, pastor Ivanildo, oh meu Deus, meu Pai, e pedimos ao Senhor que receba a nossa oração com muita gratidão no coração, o prazer imenso para ouvir e aprender da tua santa e preciosa palavra. Abençoa, Senhor, a minha mente, a mente de todos os irmãos, os nossos corações, essa manhã gloriosa, maravilhosa, iluminada, sol bonito, e que a gente possa estar com muita alegria recebendo essa palavra. Isso ricamente o pastor Ivanildo, sua esposa, seus familiares, e esse momento tão maravilhoso em que vamos aprender a tua santa e preciosa palavra.
Abençoa teu servo. Por tudo nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao pastor Ivanildo, ministrando a aula de hoje. Amém? O seu microfone está desativado, Ivanildo. Pastor Ivanildo. Agora sim, está me ouvindo? Amém. Agora sim. Sim. Então, uma vez mais, eu sou da Igreja na Paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a esta lição nesta manhã. Tem muito a nos ensinar a palavra de Deus. É a forma que o Senhor trabalha, a forma que o Senhor age na vida, né, de todos quanto tenho buscado. E nós vamos ver que esta lição, como as demais anteriores, se inicia com um questionamento, com uma pergunta, e agora por parte de Eliú. Eliú, então, ele questiona: o sofrimento é uma correção divina? De antemão, nós podemos responder que sim. Deus se utiliza, muitas das vezes, do sofrimento para trazer correção para aquela pessoa que está saindo, para aquela pessoa que está em transgressão, para aquela pessoa que está com a soberba humana. Então, muitas das vezes, Deus se utiliza do sofrimento como um método de correção. Mas nós vamos ver que, diante da situação em que Jó se encontrava, isso não se aplicava a Jó. Por quê? Porque Jó não estava em pecado, Jó não havia cometido nenhuma falta. E nós vamos ver isso lá no capítulo 2, versículo 3 do próprio livro de Jó, onde, quando o diabo se apresenta diante de Deus, nós vamos ver que Deus permite, e Deus fala para ele: porque ninguém há na terra semelhante a este homem, sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, para o consumir sem causa. Então, o sofrimento de Jó, tudo que Jó estava passando, não havia ali uma causa, uma razão, um motivo para que ele viesse estar passando por aquilo. Embora nós temos estudado nas lições anteriores, o quanto os amigos de Jó tinham uma percepção totalmente equivocada com relação à situação de Jó. Na análise dos amigos de Jó, Jó estava passando por tudo aquilo porque estava em pecado, porque estava em transgressão. E nós vamos ver, então, que o próprio Deus dá testemunho de Jó que ele estava passando por tudo aquilo, mas não tinha uma causa, um motivo, uma razão para ele estar sendo afligido. E nós vamos ver, então, irmãos, que nesta lição, nós vimos relatos dos amigos de Jó, dos 3 amigos de Jó, e agora nós nos deparamos com esse 4º amigo, Eliú. Eliú, até então, ele não havia aparecido, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 31. Eliú só vai aparecer aqui no capítulo de número 32. Então, entra em cena essa 5ª figura do livro de Jó. Além de Jó, mas os seus 3 amigos, agora, então, surge Eliú. E nós vamos ver que Eliú, a Bíblia não relata, o texto não é claro com relação a se ele estava lá durante todo o tempo que os amigos de Jó chegaram para o visitar, para o consolar, mas o certo é que Eliú, durante todo esse tempo, ele ficou em silêncio. E por que Eliú, então, ele se resguardou em silêncio, apenas ouvindo as colocações dos amigos de Jó e, posteriormente, as colocações de Jó? Ele vai falar isso lá no capítulo de número 32, versículo de número 4. Eliú vai dizer que ele tinha menos idade que os demais. Então, Eliú, ele
ouve tudo em silêncio. Tanto os argumentos dos amigos de Jó, quanto a defesa de Jó, Eliú permaneceu em silêncio. Mas no capítulo de número 32, nós vamos observar que Eliú, ao perceber que tanto os amigos de Jó não tinham mais justificativas, não tinham mais argumentos para contrapor a Jó, e Jó agora estava em silêncio, Eliú resolveu falar. Eliú, então, esperou o seu tempo, o seu momento para falar a Jó. E então ele dá início às suas ponderações, ao seu discurso. E nós vamos ver que dentre os amigos de Jó, aqueles outros 3 amigos, o discurso de Eliú foi o discurso mais ameno. Foi o que, digamos assim, pegou menos pesado, porque os demais criticaram Jó, afrontaram e falaram que Jó estava em pecado, que Jó tinha que confessar e que Jó estava naquela situação porque havia transgredido. Eliú foi um pouco mais ameno. E nós vamos ver que quando Deus, diante da ação daqueles amigos de Jó, Deus os repreende, Deus os corrige, lá no capítulo de número 42, nós vamos ver que Deus faz referência apenas aos 3 amigos de Jó. E o que aconteceu com Eliú? Por que Deus também não repreendeu? Jó, capítulo 42, versículo de número 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Elifaz, Bildade e Zofar. E por que a ira do Senhor não se acendeu contra Eliú? E nós vamos ver, então, o próprio texto vai nos responder, que Deus aqui falando que eles não falaram do Senhor o que era reto. Esses 3 amigos não proferiram do Senhor o que era reto. A Bíblia aqui, o texto não fala que Eliú falou o que era reto de Deus. Mas alguns teólogos vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que Deus corrigiu aqueles 3 amigos. E que Eliú falou o que era reto diante de Deus, por isso não foi corrigido. Outros vão dizer que Deus falou que o discurso de Jó foi correto, e não o de Eliú foi correto. Então, a Bíblia Sagrada não é clara com relação a isso. Mas o certo é que Eliú, nós vamos estudar nesta manhã, que foi o que teve o maior discernimento com relação ao próprio Deus. Diferente dos outros amigos de Jó, que estavam, digamos assim, totalmente equivocados, Eliú, ele disse que foi buscar inspiração no Todo-Poderoso. Ele foi buscar sua inspiração no Deus vivo, no Deus Criador. E acredita-se, então, que por essa razão ele tenha acertado mais e errado menos em relação aos seus outros amigos. Então, Eliú, ele aguardou o momento, e a palavra de Deus nos fala que nós devemos ser cedo para ouvir, tardio para falar, e mais tardio para se irar. Então, talvez isso explique a paciência de Eliú em esperar o seu momento, mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Eliú, quando todos se calam, quando todos cessam de falar, Eliú agora levanta a voz e diz que acendeu-se a sua ira contra Jó. Por que contra Jó? Porque na visão de Eliú, Jó, ele queria se justificar a si mesmo mais do que a Deus. E não foi só contra Jó que Eliú se irou. Eliú se irou contra os amigos de Jó também, porque na visão de Eliú, aqueles amigos, eles não tinham condições, eles não acharam mais argumentos para defender, para explicar a situação em que Jó estava passando, e agora eles apenas condenavam a Jó. Então, nós vamos ver que, com relação à pergunta dessa lição,
o sofrimento é uma correção divina, nós vamos ver que sim, é também uma correção divina. Mas nem sempre estar em sofrimento quer dizer que você está passando por uma correção, é porque você cometeu o pecado. Jó não havia cometido pecado. Então, não podemos associar o sofrimento automaticamente a uma correção divina. E nós já vivenciamos isso no início da nossa fé cristã. Eu creio que os irmãos também já passaram por essa experiência de pessoas, talvez um pouco sem, né, a maturidade espiritual, fazer essa clara associação. Se você está sofrendo, se você está padecendo, é porque você está em pecado. Convivi com umas irmãs, né, que tinham essa visão equivocada, onde, quando a pessoa adoecia, automaticamente ela associava ao pecado. Olha, confessa que você está em pecado. E nós vamos aprender na palavra do Senhor nesta manhã, que é uma forma de correção da parte de Deus, mas não podemos, de forma alguma, associar integralmente apenas a esse objetivo. Nós vamos, então, com relação aos objetivos, nessa manhã, explicar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E terceiro e último, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. E nós vamos ver, então, que o sofrimento da vida do cristão pode ser, sim, um meio pedagógico. E ele serve também para esmagar a soberba humana, polir o caráter cristão e prover crescimento e desenvolvimento do cristão. Então, este não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Então, muitas das vezes, Deus usa o sofrimento como uma forma de tratar, uma forma pedagógica de Deus tratar a pessoa que está, muitas das vezes, soberba, muitas das vezes com prepotência, e muitas das vezes Deus se utiliza dessa ferramenta para tratar com essas pessoas. Então, não por acaso, nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo, que ele pôde dizer, lá em Filipenses 4, versículos 12 e 13, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele era instruído, né, em todas essas situações. Paulo havia padecido, Paulo havia sofrido por amor à obra, ao evangelho, e Paulo agora ele já havia chegado a um nível de amadurecimento espiritual, da qual ele não se importava, né, com essas coisas, né? Ele sabia agradecer a Deus por tudo, né? E diante disso, Paulo prosseguia fazendo a obra do Senhor, porque tanto a fartura como a escassez não lhe trazia nenhum empecilho na missão que ele tinha diante de si. Então, introduzindo a lição, nós vamos ver que a teologia de Eliú, exposta em 4 grandes discursos teológicos, do capítulo 32 ao capítulo de número 36, Eliú vai trazer 4 exposições, 4 discursos que contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Então, nós vamos ver que, para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Eliú também falhou. Eliú, ele não falhou com relação a Deus, mas nós vamos aprender na lição que Eliú falhou com relação a Jó. Igualmente aos demais amigos, igualmente a Elifaz, igualmente a Bildade e a Zofá, que consideravam a situação de Jó por estar em pecado, Eliú também chega a essa conclusão. Errônea, mas também da mesma forma que os demais. Então,
Este, por outro lado, se equivoca a apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então, que Deus é soberano é uma verdade, que Deus ele se utiliza do sofrimento para corrigir o homem também é uma verdade. Eliú foi coerente com relação a isso, mas Eliú se equivocou no seu julgamento com relação a Jó. Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade e divindade que restringe o Criador de suas criaturas. Então, nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior que o homem e não precisa explicá-lo acerca suas ações nem de seu silêncio. Então, o que Eliú estava dizendo para Jó? Olha, Jó, você não pode exigir de Deus uma resposta, você não pode exigir de Deus que Deus venha se atentar para essa sua situação, porque Ele é soberano. De fato, Deus é soberano, de fato, Deus é o Criador e nós somos criatura, não tem como comparar o nosso Deus em poder, em grandeza, com o homem. Então, Eliú tinha razão que Jó não poderia questionar a Deus, muito menos o silêncio de Deus. E naquele momento, Jó, depois de inúmeros questionamentos, Jó agora estava experimentando o silêncio de Deus. Deus estava em silêncio, Deus nada falava. E isso afligia a Jó. Imagine nós como estamos passando por lutas, por dificuldades, e oramos, e Deus continua em silêncio. Isso traz aflição, isso traz, muitas das vezes, angústia, porque nós esperamos de Deus uma resposta. E com Jó não foi diferente. Jó estava angustiado, porque ele questionava a Deus, ele perguntava para Deus, e a resposta era o silêncio. Então, nós vamos ver que, nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior que o homem, e não precisa explicar o porquê das coisas. Deus não precisa falar para nós o porquê de situações adversas que estamos passando. Apenas por uma necessidade, caso realmente Ele queira explicar para nós, mas quando não quer, Ele não tem por obrigação, porque Ele é Deus. Então, nós devemos passar a prova apenas em silêncio, apenas clamando a misericórdia do Senhor, porque Ele é misericordioso. Ele é soberano, mas a sua misericórdia se estende de geração a geração. Então, nesse ponto, Eliú, ele foi correto na sua explicativa a Jó. O segundo ponto do tópico 1 nos fala que o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Então, apenas quando julga necessário, Deus se revela ao homem os seus propósitos, os seus desígnios, o porquê de tudo aquilo. Então, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus. Para Eliú, Jó estava totalmente equivocado ao questionar a Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. É verdade, Deus fala ao homem de várias maneiras, de várias formas, e dentre essas formas, Deus fala ao homem através de visões, através de sonhos. E o que nós devemos ter cuidado com relação a sonhos é que muitas das vezes as pessoas querem explicação para todos os sonhos. Quando ele sonha, e muitas das vezes ele acha que todo sonho
tem que ter uma revelação, tem que ter um significado, né? E muitas das vezes isso não é verdade. Muitas das vezes sonhamos, né? Sonhos, não necessariamente Deus quer trazer algo para nós dentro daquele sonho. Então, nós vamos ver que Eliú estava correto também nesse ponto. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Eliú estava se referindo a Jó como sendo essa pessoa orgulhosa que tinha, por esta razão, deixado de ouvir a Deus por causa do seu orgulho, por se achar, né, um homem que deveria receber da parte de Deus uma resposta. Eliú, então, questiona Jó nesse sentido. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutar. Então, o jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, foi essa a defesa de Jó, ele padecia do pecado de orgulho. Então, para Eliú, Jó estava em pecado por ser orgulhoso. Então, na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que conduziria à morte. Então, essa foi a visão de Eliú com relação a Jó. Jó, você está em pecado, você está no pecado da soberba, do orgulho, porque está exigindo de Deus que lhe responda quando Deus está em silêncio. Né? E nós vamos ver que muitas das vezes nós passamos pelo silêncio de Deus. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 5, quando aquela mulher cananeia se aproxima de Jesus e pede algo a ele, Jesus continua em silêncio. Mas aquela mulher, ao notar o silêncio de Jesus, ela não parou de clamar. Ela não parou de pedir. Ela estava ali experimentando o silêncio de Jesus. Mas ela compreendeu que, embora Jesus estivesse em silêncio, mas Jesus estava ouvindo. E aquele fato dela continuar pedindo, dela continuar clamando ao Senhor, foi um fator determinante para ela alcançar a bênção do Mestre. Então, nós vamos ver que outra questão sobre o silêncio de Deus é quando algo que é mais valioso do que o ouro, que a Bíblia Sagrada fala que é a nossa fé. A nossa fé é mais valiosa que o ouro. E a Bíblia Sagrada, ela nos fala, por 3 vezes vai trazer essa referência, de que o justo viverá da fé. Nós vamos ver isso lá em Abacuque 2:4, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. O justo viverá da fé. Por que é importante frisar essa questão que o justo viverá da fé? Porque nos momentos de angústia, nos momentos de lutas e aflições em que nós nos depararmos, quando o silêncio de Deus vem sobre as nossas vidas, nós temos a certeza do Deus a qual nós temos crido. Né? E ao termos essa certeza, a convicção do Deus a qual nós servimos, nós não vamos desfalecer na fé, porque o justo viverá da fé. E a Bíblia Sagrada fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, a importância de caminharmos não por vista, mas por fé. Amém? Então, nesses períodos de silêncio, o que nos mantém de pé é a fé. Né? E sabermos que nós temos crido no Deus verdadeiro, que mesmo estando em silêncio, ele não nos desamparou. Mesmo estando em silêncio, não significa que ele está ausente. Né? É isso que nós temos que compreender pela palavra de Deus. E ausência de manifestação não significa distanciamento de Deus. Então, aconteceu com o nosso irmão Jó. Estava padecendo, estava sofrendo, mas a todo tempo, a todo momento, Deus estava com ele. Deus estava contemplando a sua aflição. Deus não se revelara a ele, mas, no entanto, Deus estava presente em sua vida. Então, prossigamos aqui a parte 3 do tópico 1, o ministério da redenção.
Além dos sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Deus usa, né, para Deus ter um particular, ter um tratar com o homem que está muitas das vezes rebelde, né, está, como diz o ditado, com um cangote duro. Deus, né, tem um particular para trazer o homem novamente ao conhecimento, que somos necessitados da dependência de Deus e que necessitamos a cada dia estarmos na sua presença. Então, por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Então, Eliú acreditava que, através do ministério da redenção, Deus poderia estar usando aquela enfermidade de Jó para trazer a ele uma comunicação dos céus, uma comunicação do próprio Deus. Então, nós vamos ver que Eliú, com relação a isso, ele estava um pouco equivocado. Então, as funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofonia. O que é a teofonia? É um conceito teológico sobre a manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Então, esse é o conceito da teofania. Então, no caso aqui, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. E havia, então, de ser esse mediador para trazer ali a resposta a Jó. Então, não há dúvida de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Então, nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar sua causa e resgatá-lo. Então, Jó estava fazendo o seu discurso nesse sentido, para que Deus viesse a respondê-lo, enviar a resposta, porque Jó estava aflito. Mas não foi a vontade do Senhor, ainda não era o momento. Nós vamos ver Deus se revelar a Jó, Deus responder a Jó, lá a partir do capítulo de número 38 deste livro que estamos estudando, e até então Jó estava apenas nos questionamentos, questionando a Deus. Nós vamos ver que uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar algo que saia do seu domínio. Nós nos sentimos mais seguros, nós nos sentimos donos de nós mesmos quando tudo está sob o nosso controle. Quando não mais temos o controle de nossas ações, quando não mais temos o domínio sobre eles, aí isso nos causa temor, isso nos causa medo. Nós vamos ver que muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Não aceitamos os propósitos de Deus, não aceitamos a escola, a disciplina de Deus para nossas vidas, e diante dela, de não aceitarmos essa realidade, o desespero passa a dominar, o medo passa a ser constante, o grau de ansiedade e estresse aumenta. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus dentro do sofrimento. Nós podemos reconhecer em vários momentos, em vários relatos da Bíblia Sagrada, homens e mulheres sendo agraciados dentro do sofrimento. Deus se revelando a eles dentro do sofrimento. Então, existe a escola do sofrimento, a escola pedagógica, onde Deus trata as pessoas, onde Deus, com seus propósitos e desígnios, vai tratar através do sofrimento, e essas pessoas, elas têm, dentro deste sofrimento, uma resposta da parte de Deus, e, consequentemente, ao passar por essa tribulação, ao passar por esse sofrimento, sai mais fortalecido espiritualmente, sai transformado, sai uma pessoa liberta,
sai com uma nova visão do reino de Deus. Então, Deus tem suas formas e maneiras de trabalhar. Muitas das vezes, é incompreensível ao homem, mas Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Tópico 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação de Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Isso é uma verdade. Deus é soberano, Deus é justo. E nós vamos ver aqui que Eliú, ao fazer coro com os amigos de Jó, a qual Jó estava agindo de insolência, né? Ao questionar a Deus, nós vamos ver que eles entenderam que Jó estavam falando que Deus estava sendo injusto para com ele. É esse o conceito que eles estão aplicando aqui. Que Jó não, que Deus não estava sendo justo para com Jó porque ele nada tinha feito. E juntamente com aqueles amigos criando esse conceito errôneo, nós vamos ver que Jó, ele estava questionando a Deus, porque ele não sabia o que nós sabemos. Quando nós lemos o início desse livro, a partir do capítulo 1, nós entendemos e compreendemos por que Jó passou por tudo aquilo. Qual foi a razão? Porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Mas Jó não sabia disso. Jó não sabia que Deus tinha permitido, que Deus tinha tido aquele diálogo com Satanás. Então, para Jó, tudo isso não fora revelado. É diferente de nós. Então, para nós olhar com essa ótica é muito mais fácil, né, do que na situação de Jó, onde ele não tinha nenhum conhecimento do porquê daquela situação, do porquê está passando por tudo aquilo. Então, os amigos de Jó, ao invés de trazer uma palavra de consolo, uma palavra, né, de ânimo para Jó, os amigos de Jó o acusam. Esses amigos de Jó eram mais, como diz o ditado, né? Com os amigos desses não precisa de inimigo. Então, os amigos de Jó estavam agindo dessa forma, acusando gravemente a Jó de tudo quanto tipo de coisa, e Jó apenas se defendia. Tudo quanto Jó fez foi se defender, né, daquelas acusações. Porque Jó sabia que ele não tinha cometido pecado. Jó sabia, né, da sua integridade diante de Deus. Então, nós vamos ver que Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Isso é uma verdade. Deus, ele é justo, é soberano, e ele não age com injustiça. Então, nós vamos ver que Deus não comete injustiça. Então, Eliú, com relação a tudo quanto foi relatado aqui, em relação a Deus, Eliú está correto. Eliú está correto ao fazer a referência a Deus. Mas com relação a Jó, Eliú está errado. Com relação às acusações proferidas a Jó, Eliú, assim como seus 3 amigos, estão equivocados. Amém? Parte 2 do tópico 2. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age como justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Então, aqui nós vamos ver 6 características que Eliú descreve a respeito do caráter de Deus, né, da forma de Deus agir. E nós vamos aqui a primeira, que ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Isso é verdade. Então, nós vamos ver que é a lei da semeadura. O que o homem plantar, isto também ceifará. Isso nós vimos lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, parte A. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar,
isso também se fará. Então, isso é a verdade. E nós vamos ver aqui também o último. Eu não vou relatar todos. O sexto, ele é justo para punir os maus. Então, isto também é uma verdade. Então, o que está errado aqui? Todas essas afirmativas de Eliú são verdadeiras. Mas o que está errado, então, diante disso? A única coisa que está errado é o julgamento dele e o dos seus amigos em relação a Jó, em que Jó estava colhendo algo em consequência de um pecado. Eles estavam afirmando ali que Jó estava colhendo o que havia plantado, né? Então, isso era uma inverdade. Então, esse foi o único erro de Eliú ao apontar essas características a Jó. Então, a terceira parte, do tópico 2, vai nos dizer que a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve compensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Então, Eliú encerra o capítulo 34, mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Então, por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Então, para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com justiça, como Jó dera a entender. Então, o que nós podemos destacar desse tópico, né, em relação à soberania de Deus? Nós vamos ver que Eliú, ele destaca a soberania de Deus, destaca a justiça de Deus. No entanto, Eliú, ele comete um erro ao não destacar a misericórdia de Deus. Nós vamos ver que é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiro, ele fala, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Então, esse é o primeiro erro. Primeira fala de Eliú, assim como os demais, Jó havia cometido pecado. E o segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz sobre a misericórdia. Então, Deus é justiça, Deus é juízo e Deus é misericordioso, né? E a misericórdia do Senhor, diz a palavra dele, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, sendo soberano, sendo justo, Deus também é, sem dúvida, misericordioso e amoroso para todos os seus. Nós vamos ver que na teologia da prova, no discurso de Eliú, ele exclama: Pai meu, provado seja Jó até o fim. Está lá no versículo 36, parte A. Então, nós vamos ver que Eliú, ele roga a Deus para que seja o patriarca provado até o fim. Então, se Jó tem de ser crisolado, que ele seja completo o crisol, ou seja, até o fim. Então, a aprovação haveria de perdurar enquanto fosse necessário. Então, não fora Jó suficientemente provado, porque Eliú pede a Deus para que Jó seja provado até o fim. Então, acreditando eles que essa provação deveria vir sobre Jó, porque Jó escondia algo, né? Jó não confessava os seus erros, os seus delitos. Então, entretanto, teria ele de suportar toda a ardência daquele escadinho até que viesse a entender a soberania de Deus. De outra forma, jamais chegaria à estatura de perfeito varão. Então, ao entender, Jó precisaria ser provado para confessar os seus pecados e delitos, e assim Deus, como Deus misericordioso, poderoso e justo, iria perdoar a Jó, e assim Jó ia se livrar de toda aquela aflição. Então, Eliú, assim como seus amigos, erraram ao condenar Jó, por atribuir a Jó pecado. Então, Deus é soberano,
não comete injustiça. Mas Eliú, assim como os amigos de Jó, eles não tinham condições de fazer toda a leitura daquela situação. Os amigos de Jó, muito mais. Ponderaram, né, e erraram mais do que acertaram. E nós vamos ver que nem Eliú, nem tampouco Jó, eles conseguiram compreender o que realmente estava acontecendo. Então, Jó passa a maior parte deste livro questionando, né, e experimentando o silêncio de Deus. Então, e sendo interpelado pelos seus amigos. Olha, confessa logo, rapaz, você está em pecado. Confessa, Jó, para que Deus tenha misericórdia de ti. Então, era dessa forma. Então, Jó, ele passou por toda essa situação e ainda teve o agravante dos seus amigos estar ali o interpelando, né, em todos aqueles discursos para condenar a Jó. E finalizamos aqui, então, o tópico 2. Amém? Tópico 3 vai nos falar o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Então, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Então, acreditava que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecer. Então, esse foi os argumentos, os pensamentos dos amigos de Jó. Então, Jó está passando por tudo isso porque pecou e não quer reconhecer que pecou. E fica elaborando essas defesas, né, falando como se não tivesse feito nada. Então, Eliú também crê dessa forma, mas com uma diferença, ele vai além, né? Embora compreenda que durante a sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, foi essa a ideia que Eliú quis trazer ao colocar esse sofrimento de Jó como um caráter pedagógico. Olha, Jó, você está passando isso, uma forma de você reconhecer a soberania de Deus, como você reconhecer que falhou, e Deus vai te perdoar quando você confessar. Então, o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de refletir. O que eles queriam que Jó fizesse era refletir a sua situação e falar, realmente eu errei, realmente eu pequei, eu falhei assim, 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 assim. Mas Jó não tinha como falar porque ele não tinha praticado nenhum delito diante de Deus. Jó estava sendo provado não porque pecou, Jó estava sendo provado porque Deus havia permitido para provar a sua fidelidade para com o Senhor. A segunda parte vai nos falar adorando a Deus na tormenta. Então, no capítulo 36, que é o último discurso de Eliú, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Então, para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, outono, inverno, primavera e verão. Então, o argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó reconheça como grande e o louve como tal. Então, na visão de Eliú, Jó não tinha essa concepção de que Deus era um Deus grande, porque Jó se contrapôs a Deus pedindo esclarecimentos, pedindo explicações, a qual Deus permanecera em silêncio. Então, para Eliú, Jó deveria, na tormenta, adorar a Deus, e reconhecer a sua grandeza, e louvar a Deus como um Deus grande, e assim Deus restauraria Jó daquela situação. Mas Jó não estava de forma alguma diminuindo a grandeza do Senhor.
A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó. Por um lado, magnificava a majestade de Deus, mas, por outro lado, murmurava contra ele. Muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação. Em momentos nós louvamos, em momentos nós bendizemos, mas em outros momentos nós murmuramos, nós questionamos. Tem até um hino que fala, né? Questione ou adore. Não dá para fazer as duas coisas. Né? Uma exclui a outra. Ou nós adoramos ao Senhor por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz, ou nós vamos questionar. Porque adorar e murmurar, um exclui o outro. Então, assim como o povo de Israel no Egito, murmuraram contra Deus, se lastimaram, queriam retornar, ao sair do Egito, queriam retornar novamente, porque diziam eles que iam morrer, que iam padecer naquele deserto. Então, isso foi algo que trouxe graves consequências, porque em vez de adorar a Deus, de glorificar e exaltar a Deus o livramento de terem saído daquela escravidão, o povo agora começa a murmurar por estarem no deserto. Então, no deserto de nossas vidas, no deserto existencial, em vez de nós murmurarmos, em vez de nós questionarmos, vamos adorar a Deus porque Ele é soberano. Vamos adorar a Deus porque Ele é misericordioso. Vamos adorar a Deus porque Ele vai, no momento certo, se revelar a nós, o seu desejo, o seu propósito, e quando nós vencermos, certamente adquiriremos experiência, intimidade para com Deus. Certamente seremos mais fortalecidos espiritualmente na presença do Senhor, porque a aprovação, quando Deus nos manda uma aprovação, é para que nós venhamos ser aprovados, para que nós venhamos crescer. Tem até um hino que diz assim, um corinho, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então é dessa forma que Deus age. Deus prova a nossa fé e nós amadurecemos espiritualmente na sua presença. Jó capítulo 37 ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então, a partir do capítulo 37, nós vimos aqui, através de metáfora, a situação de Jó. E Jó, a partir, salvo engano, do capítulo 40, 41, Jó reconhecendo, adora ao Senhor. Jó engrandece o santo nome do Senhor. E a partir dali, após Deus se revelar a ele, Jó tem toda a sua vida restituída. Então, depois de meditar longamente sobre o propósito do sofrimento do justo, tudo depende do modo que se sofre. Mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Então, Deus não tem prazer no sofrimento. Muitas das vezes nós passamos por sofrimento, mas o pensamento de Deus é um pensamento de amor. Porque a Bíblia também diz que Deus corrige o filho a qual ama. E muitas das vezes essa correção vem através de sofrimento. Então, afinal, como enfatiza o apóstolo, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que sinceramente amam a Deus. Então, o Senhor conduzia Jó através das mais difíceis e inimagináveis provas, a fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o seu reino. Então, se intempestivos, disciplina-nos, se indiferente, leva-nos a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Então, Deus faz isso em nossas vidas. Então, Deus educa Jó por intermédio do sofrimento. E o mesmo ele está fazendo nesse instante, na vida de muitos. Através do sofrimento, Deus está educando. Então, não podemos nos desesperar quando estivermos passando na escola pedagógica do Senhor. Toda instrução, todo sofrimento tem um porquê de Deus. Basta apenas nós confiarmos que Ele
Deus Todo-Poderoso em nossas vidas e, ao final, nos dará a vitória como deu a Jó. Então, esse é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos. Concluindo, então, nós vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, ele defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que Deus deveria falar. Então, está correto. Deus, ele não é obrigado a falar. Deus não é obrigado a revelar o porquê estamos passando, porquê estamos sendo afligidos. Então, Eliú, ele acertou nessa conclusão. Então, acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. É uma inverdade. Jó não estava orgulhoso. Então, entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Então, ele falou que Jó estava orgulhoso, Jó havia pecado, e por isso Jó não conseguia escutar a Deus. Então, segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Ele só esqueceu de falar também que Deus é misericordioso, né? Então, no segundo aspecto da sua teologia. Então, Deus é soberano, Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Então, todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E a Bíblia Sagrada nos fala lá em João que quem não ama o seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, e finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Amém? Assim eu encerro as minhas palavras. Espero ter conseguido atingir aqui os objetivos da lição e a compreensão dos irmãos com relação a esse texto. Amém? E assim eu agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, pastor Ivanildo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado por mais esse ensinamento de grande aprendizado para todos nós e de edificação para as nossas vidas. Amém? Mais uma vez, agradecemos em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, um resumo. A paz do Senhor a todos. O pastor Ivanildo deu uma excelente aula, muito boa, mas eu gostaria de acrescentar aqui alguma coisinha interessante, pelo menos no meu ponto de vista. Essa lição nos mostra que nós somos imperfeitos. Nós, diante de Deus, acharmos que somos alguma coisa é um pensamento negativo e que não corresponde à realidade da nossa relação com Deus. Os 3 amigos, um dos pecados deles é que eles viam Deus transcendente, um Deus nas alturas que nos criou e se distanciou. Confiavam na sua sabedoria e nas suas experiências. Deram mais ênfase na questão de Jó ao fator punitivo do que qualquer outra coisa. Não só ele, mas Eliú também. Todos eles tinham essa mesma teologia da punibilidade. Como o pastor Ivanildo enfatizou, nós também ainda carregamos essa visão que não é uma visão de Deus. Do outro lado, Jó se preocupava em defender-se
e pedia a Deus que desse explicação por que estava sendo castigado, sendo ele justo. Ele se considerava justo, e Deus também, mesmo que ele não soubesse, Deus disse que ele era uma pessoa justa. Mas, mesmo assim, uma pessoa pecadora. E outra coisa contra Jó é que ele considerava Deus injusto. No capítulo 34, versículo 5, ele diz isso. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Indiretamente, ele está dizendo que Deus está agindo de injustiça contra ele. O outro personagem, Eliú, revela um Deus soberano e justo. Realmente, o grande diferencial de todos eles é que Eliú, ele se propôs a não ficar, mesmo tendo a teologia dos demais, não ficou cutucando o tempo todo o pecado de Jó. Mas ele deu, ao contrário dos demais amigos, ele deu mais ênfase, falou mais da justiça de Deus do que todos eles. Os três amigos, quando falaram e questionaram Jó, no capítulo 4, vamos ver a base das suas experiências para condenar Jó. Capítulo 4, versículo 12. Uma palavra se me... Isso ele faz. Foi o primeiro, aqui era por antiguidade. O mais antigo é que falava, eles tinham, aqui, pelo que tudo indica, tinha uma liderança sobre os demais. Uma palavra se me disse em segredo, e os ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me um espanto e um tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito, não é o Espírito de Deus, passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi a voz que dizia. Então, ele teve o seu discurso baseado em visão de espírito que não era de Deus. Ao passo que Eliú, o grande diferencial de Eliú, está no capítulo 34, 33, quando ele se expõe a Jó. Assim, capítulo 33, verso 1. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca e já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e para a ciência dos meus lábios. Agora, preste atenção de quem ele ouviu que estava no seu coração para dizer a Jó. Versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, depois dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu do lodo também eu fui formado. Vemos que a diferença fundamental nas argumentações e no discurso de Eliú foi justamente que ele disse que o Espírito de Deus falou com ele, ao passo que os demais, ele ouviu um espírito que não era de Deus. Então, a teologia de Elifaz, além de ser a mesma deles quanto à consequência do pecado, ele tinha mais intimidade com Deus. Então, Eliú, ele via um Deus transcendente,
o Deus que estava nas alturas, porém um Deus imanente, porque Deus falava com ele e não era um Deus distante. Ok, essas são as colocações que eu gostaria, esse paralelo que eu fiz entre eles. E o quarto, aqui entra Deus. Deus é soberano, ponto. Ele fala quando quer, age quando quer, fica em silêncio quando quer. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. E mais uma, quem é o caco para contender com o oleiro? Quem somos nós? E Jó questionava a Deus por uma resposta. Então, a lição para nós é que na luta, na adversidade, Deus, muitas das vezes, nós questionamos o silêncio de Deus. Nós não temos que questionar a Deus, nós temos que adorar a Deus. Essa é a regra. Apesar que a dor nos faz, às vezes, nos exaltarmos, às vezes a gente pular. Finalizando. A pergunta da lição é: o sofrimento é uma correção divina? A verdade prática já nos responde. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo. Justamente a visão que eles tinham. Os quatro tinham essa visão de punição. Mas esse livro de Jó veio trazer uma revelação a nós, eles não tinham, de que a prática do pecado leva uma punição. Isso é correto, isso é eterno, isso vai acontecer, está escrito. Mas nem sempre isso acontece, inclusive na vida de Jó. Ela tem um princípio pedagógico e nos doutrina, ok? O sofrimento do justo é uma correção divina, sim, responde em parte. Então vamos lá. Eu vou citar aqui alguns personagens rapidamente. Por que Deus nos pune? Primeiro, porque nós somos pecadores. Quando Deus criou o homem lá no Gênesis, ele diz que tudo que ele criou é bom. E se é bom, não faz mal. Mas quando o homem pecou, aí começou a haver a punição para o homem. Ou seja, o homem paga por aquilo que ele faz. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos lá. A punição de Deus, ela pode ser preventiva. Ah, pastor, como é essa punição preventiva? Capítulo 12 de 2 Coríntios. Vamos lá. Punição preventiva. 2 Coríntios, capítulo 12. Ô, Jesus, vamos lá. Versículo 7. E para que me não exaltasse. Paulo não tinha pecado, não estava pecando. Mas preventivamente Deus, como onisciente, sabendo que Paulo poderia cair da graça, pecar contra o Criador, Deus deu uma punição para ele preventivamente. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Está vendo aí, irmãos? Punição preventiva. Sabe por quê? Lá, quando você vê o capítulo 12, no texto anterior, vai ver que ele fala de vanglória. Então, Deus colocou
preventivamente essa punição em Paulo para que ele não pecasse contra o seu Criador. Ok? Questão de José do Egito. José do Egito foi punido, vendido como escravo, tá? Preso 2 anos na cadeia. Uma punição preventiva para que ele pudesse beneficiar o povo de Israel com a sua família. Em segundo lugar, Deus pune para nos corrigir. Hebreus capítulo 12, verso 6, foi dito hoje pelo pastor. O Senhor corrige a quem ama e a qualquer que recebe como filho. Okay? Ele é soberano. Ele nos corrige porque ele nos ama. Então, vemos que a punição de Deus, ela tem um caráter também corretivo, misericordioso, antes de ser punitivo. Terceiro, Jesus sofreu por nós sem ter pecado. Ou seja, nós podemos sofrer no lugar de outras pessoas para que elas sejam beneficiadas. Jesus foi punido com morte de cruz sem merecer. Foi punido para beneficiar toda uma humanidade. E Jesus não tinha pecado. Mais uma prova que não é só quem peca que recebe a punição. Deus é soberano e ele sabe o que faz. Jesus foi punido pelos nossos pecados sem merecer. Concluindo, o livro de Jó, além de ratificar essa teologia de que aquilo que o homem semeia, ele colhe, e colhe multiplicadamente, nos revela uma outra teologia que já existia, que nós não tínhamos conhecimento e que eles, no passado, não tinham e que foi revelado a nós. Que é o justo também sofre, não pelos seus pecados, mas pela vontade soberana de Deus. Está baseado lá no cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus ancestrais, para que nascesse assim? Não. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, todo o sofrimento do justo, temos que canalizar que todo esse sofrimento é para glorificar e exaltar o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Um bom dia e um bom almoço. Aleluia, glória a Deus, mais uma vez, somos gratos aí, pastor, muito obrigado por mais esclarecimentos, por mais ensinamentos, em nome do Senhor Jesus te agradecemos, aleluia. Lembrando que à noite teremos culto da família, às 19 horas, será na igreja presencial, então os irmãos estejam na igreja hoje às 19 horas, e teremos também a ratificação da eleição. O pastor deve estar falando um pouco mais sobre isso também. Amém? Então, os irmãos continuem orando por aqueles que estão enfermos, continuem orando pelas famílias, né, por todos aqueles que perderam um parente, um ente querido. Continuemos orando pelos que estão trabalhando na linha de frente. Continuemos orando também, principalmente, por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, para que venham a retornar, né, para que sejam libertos, para que sejam salvos em nome de Jesus, e também orando por salvação de vidas em Cristo Jesus. Então, estejamos orando por tudo isso. Eu só convido pelo Euler que faça a oração, encerrando logo após
o pastor Edivaldo com a bênção apostólica e considerações finais, caso tenha. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa, pelo que aprendemos através do teu servo, pastor Ivanildo, e a conclusão do teu servo, pastor Edivaldo. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa, pela oportunidade que nós temos de aprender, de ouvir todos juntos. Que o Senhor venha a completar o nosso domingo com muita graça, com muita alegria, com muita paz em nosso coração. Abençoa cada irmão, cada irmã, as crianças, os jovens, os senhores e as senhoras, o corpo de obreiros, das irmãs. Abençoa, Senhor amado, nosso culto da noite. Abençoa o transcorrer do nosso dia. E, Senhor, continua conosco, que possamos continuar contigo, ligados com a tua presença. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito. Desde agora e para sempre, eu te agradeço. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Eu quero avisar que à noite nós vamos ter o nosso culto normal e terminará por volta de 8h15. E logo a seguir nós teremos uma assembleia ordinária, uma assembleia, uma convocação, e tanto a congregação como a sede, deveremos estar presentes todos para nós homologarmos os líderes, as lideranças da igreja para o próximo ano. Então, que ninguém falte, porque temos que assinar a relação dos membros da Assembleia, dos membros da igreja que estão na Assembleia, para que possa ser registrado em ata, para que o cartório possa reconhecer a validade dessa Assembleia Ordinária. Nós somos obrigados a fazer essa Assembleia, está no Estatuto e nós temos que cumprir. Então, gostaria que os irmãos chegassem no horário, vamos nos esforçar para chegar às 7h da noite, para que nós pudéssemos começar rapidamente, para que nós pudéssemos terminar também no horário. Então, eu agradeço aos irmãos para que os irmãos façam as suas obrigações, assim como eu e todos nós, e Deus é glorificado. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor.